Amigo atleta, eu sei que você está curioso para saber, porque a gente tem recebido muitas questões a respeito, o grande público também deve se perguntar, mas por que numa época de um paradoxo tão grande, em que os clubes recebem tanto dinheiro, recebem as receitas aumentaram tanto, por que os salários ainda atrasam? E é por isso que nós fizemos uma série com os vídeos para mostrar a atuação do sindicato, as nossas propostas e quais são os verdadeiros responsáveis por isso. Vem com a gente. Abrindo a série de vídeos, por que os salários ainda atrasam no futebol, nós temos que começar lá na mudança da lei, para entender bem isso. E quando mudou a lei? A lei do passe, antigamente, não sei se você sabe, pouca gente sabe, a lei do passe existia e era um instrumento jurídico que prendia o jogador ao clube e fazia com que ele, mesmo preso ao clube, ele não tivesse salário. Ou seja, ninguém com o mínimo de senso de solidariedade seria capaz de apoiar uma coisa dessa, não é mesmo? Qualquer pessoa com equilíbrio humano não apoiaria uma relação como essa. E eu fui vítima do passe, eu fiquei 1 ano e 7 meses parado, né? O Palmeiras me deixou 1 ano e 7 meses parado, sem salário e com propostas de trabalho, não é porque não existia proposta de trabalho não. Só para você entender o primeiro enredo. O que nós fizemos? A gente foi fazer um trabalho para eliminar esse instrumento jurídico. Fizemos em 94 um seminário na PUC, em São Paulo, com o Departamento de Educação e Cultura e Desporto, Educação, Cultura e Desporto, com os professores Ronaldo Negrão e Ricardo Milani. Nós fizemos um debate para começar a trazer a público tudo que representava aquele instrumento e tudo que representava para a vida do trabalhador e para o clube. Aquilo nada mais era do que uma muleta. O clube, quando ele tinha dificuldade financeira, ele simplesmente vendia um jogador, o termo é esse mesmo, e infelizmente uma parte da imprensa ainda usa esse termo, não existe mais venda, hoje é transferência, hoje é negociação, mas voltando, o clube vendia o jogador para cobrir o rombo financeiro da má gestão que ele tinha executado. Pois bem, nós, a partir desse seminário, nós levamos uma proposta para o deputado Arlindo Quinalha, então, começando a sua vida política, que fez um projeto de lei em 95, que vocês vão ver, que simplesmente extinguiu o passe. Depois daí depois veio o Pelé como ministro, nós trabalhamos, e em 98 foi promulgada a lei 9615, a lei Pelé, que extinguiu o passe, mas o fim do passe, na verdade, ele começa a valer depois de 3 anos, só em 2001. E qual é a situação dos clubes? Os clubes até hoje reclamam que acabou o passe. Mas vamos pensar um pouquinho. Na Inglaterra não existe o passe já há mais de 30 anos. Aliás, nós trouxemos o Jean-Marc Bosman, que havia conseguido a sentença lá na Europa, na Comunidade Europeia, para mostrar que não era necessário mais para que o futebol se mantivesse bem financeiramente, não era necessário mais a existência do passe. Então, na Inglaterra não havia mais o passe, na Espanha não havia mais o passe, na Alemanha não havia mais o passe. Quer dizer, o mundo desenvolvido já não tinha mais o passe. O que obrigou os clubes a se reinventarem, a criarem condições e estrutura para poder se manter. Tanto é, né, que desde então a Europa vem cada vez mais ganhando força financeira e nós, porque nós ainda, os nossos dirigentes ainda reclamam o fim do passe, nós estamos ficando cada vez mais distante deles. E isso não reflete só na questão financeira, só nessa bagunça que você tem visto aí, como recentemente a situação do Cruzeiro, que é muito triste para nós. Não reflete só na questão financeira, reflete também no resultado de campo. Ou você como brasileiro, torcedor brasileiro, está feliz porque o Brasil ganhou a Copa América do Peru aqui no Brasil? Eu acho que não. No alto nível da Europa, o Brasil hoje não está nem no segundo escalão mais. Ele passou para o terceiro. Nem da Bélgica a gente consegue ganhar. Ou seja, então a gente trabalhou para acabar aquele instrumento, para levar uma vida, uma condição melhor para o atleta e uma vida e uma condição melhor para o clube. Só que, infelizmente, desde 2001, ele continua resistindo. É por isso que está essa bagunça. Esse
também é um dos motivos porque os salários continuam atrasando.